Vendas B2B. Como transformar visitantes em reuniões qualificadas. Vou te contar na prática. Primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir transformar um visitante em uma reunião qualificada é justamente trazer tráfego, trazer volume de visitantes. Então, para a gente trazer um público qualificado que possa virar uma reunião qualificada depois, a primeira coisa que a gente tem que entender é a relação perfil e interesse. Perfil é aquele lead que tem as características necessárias para ele ser um comprador do teu produto. Por exemplo, você vende para gestores de projetos. Se esse cara preencheu o teu formulário, ele colocou lá que o cargo dele é um gestor de projetos, ele é um qualificado, mas não necessariamente ele está interessado a ponto de virar uma reunião que possa virar vendas. Isso é o que a gente chama de interesse. Então, um lead, ele pode ser qualificado, mas não necessariamente quente. De quente é aquele que está interessado e que também tem o perfil. Então, como que a gente faz para gerar leads qualificados para que a gente consiga eventualmente trazer o interesse para esse cara? O primeiro é a gente alinhar o público-alvo que a gente vai trabalhar com a oferta. Então o público-alvo é a gente entender onde que o nosso público está. Normalmente o jeito mais fácil que a gente tem de encontrar leads qualificados é através de uma boa segmentação demográfica. Então o que a gente faz é identificar quais são as características do nosso ICP. Então ele pode ter um tamanho de empresa, um setor de empresa, um cargo específico ou qualquer informação relevante do ponto de vista profissional do teu público. E aí a partir daí a gente vai definir como que a gente vai atingir esses caras. Para a gente chegar num público qualificado no mercado B2B, normalmente o LinkedIn tem uma segmentação que nenhuma plataforma tem. Então você vai ter uma certa escalabilidade para que você consiga gerar leads qualificados em volume. Então aqui a gente venceu a primeira etapa, que é gerar os leads qualificados. Depois, a gente tem que levar esses caras até o interesse. Então ele precisa ser qualificado, que é um MQL, Market Qualified Lead, e ele precisa ser também um lead interessado, um lead quente, que é um SQL, aquele cara que vira reunião. Como que eu faço para esquentar um lead qualificado? Eu tenho normalmente dois caminhos. Eu tenho um caminho que é mais escalável, mas leva mais tempo, que é como? Através de conteúdo, pode ser um conteúdo orgânico, pode ser via mídia paga mesmo, mas elevando o nível de consciência através de conteúdo de topo, meio e eventualmente fundo de funil. Ou eu posso fazer isso de um jeito mais rápido, só que menos escalável, que é como via processo comercial. Então o processo comercial, aquela reunião que o teu closer, que o teu vendedor faz, ela acontece com o objetivo de você agregar valor, esquentar o lead, gerar urgência e daí vender. O teu vendedor ele não pode ser um tirador de pedido. A reunião que ele faz é justamente para esquentar o lead, para elevar o interesse para que ele possa fechar. Então, para a gente trazer a aquisição é público certo com a oferta certa. De acordo com a oferta que você vai fazer para captar aquele lead qualificado, você vai ter mais ou menos taxa de conversão. Com isso, você já traz um público ali que pode ser interessado ou não e você vai escolher a melhor forma de esquentar esses caras para facilitar eles irem para a reunião, beleza? E como a gente faz para entender se ele é um lead qualificado ou se ele não é um lead qualificado? Então lembra que lead qualificado é aquele que tem perfil. Você precisa conseguir identificar dentro da tua base de e-mails ou dentro da tua base de contatos se esse cara é qualificado ou não. Para isso você precisa de uma informação de gatilho, a informação que com binariedade você consegue entender se ele é ou não qualificado. Como que a gente faz isso via captação? A gente lá no próprio formulário adiciona um campo que vai te dar essa informação. Por exemplo, se o que define se o teu público é qualificado ou não é uma característica de cargo, ele precisa ter um cargo específico para estar dentro do teu ICP, você vai adicionar dentro do teu formulário o campo de qual é o seu cargo. E ali, de acordo com o que ele preenche, dentro da tua base de e-mail, você vai saber se você tem um lead qualificado ou não. Qual que é o segredo aqui? O segredo é que você peça a informação que você precisa, sem que você adicione um atrito desnecessário. Então, quanto mais informações você adiciona no formulário, mais atrito você tem. Por quê? Porque ele tem que preencher mais coisas. Quanto mais atrito você tem, mais informações precisam ser preenchidas, menor a tua taxa de conversão. Então, o segredo é você ter um 80-20 aqui, para você entender o que é qualificado e o que não é, e aí você conseguir desenvolver o processo comercial sem adicionar atrito desnecessário. Por que é importante você conseguir de forma binária e sem entrar em contato com o lead você entender se ele é qualificado ou não? Porque isso vai te ajudar a estabelecer suas métricas de conversão, suas taxas de conversão dentro de um funil de vendas, e aí você vai conseguir de forma quantitativa analisar onde está o teu gargalo para você olhar de forma qualitativa mais aprofundada. Uma outra coisa que você pode usar dentro da tua base de e-mails é você trabalhar com lead scoring. Lead scoring nada mais é do que você atribuir um valor para cada uma das ações ou cada uma das informações que você tem de cada lead. Aqui você não necessariamente precisa trabalhar só com perfil, você pode trabalhar também com interesse. Então,
Por exemplo, você vai ter uma pontuação de 0 a 10 de acordo com o perfil. Se ele é um gestor de projetos, ele tem nota 10. Se ele é um CEO ou um estagiário, ele tem nota 0, por exemplo. Aí vai depender do teu ICP. E de interesse, a gente tem informações e pontuações de acordo com o grau de intencionalidade dele. Por exemplo, ele acessou um conteúdo de blog seu de topo de funil. Logo, ele vai ganhar 5 pontos. Se ele converteu numa página de meio de funil, ele vai ganhar 10 pontos. Se ele converteu numa página de fundo de funil, ele vai ganhar 100 pontos. Com isso, você consegue ter a pontuação de interesse e a pontuação de perfil, tá? Aqui, quando a gente está falando de perfil, normalmente a diferenciação dentro das plataformas, né, de base, de e-mail e tal, salvo exceções, o perfil é atribuído por uma letra, então é A, B, C ou D, e a pontuação é através de um número, a pontuação de interesse. Então, quanto maior o interesse, maior o número que você vai ter para cada lead. E o perfil, quanto mais próximo do ideal, mais próximo do A ele é, e quanto mais longe do teu ICP, mais próximo do D ele vai estar. Então, o lead scoring também te ajuda a qualificar os teus leads e entender o que a gente tem ali de lead qualificado, lead interessado, para que a gente passe para o comercial aqueles que estão mais quentes e mais qualificados. Uma vez que você tem o lead qualificado, agora você precisa levar esse cara para reunião. Então, a gente pegou um visitante, transformou ele em um lead e agora precisa transformar ele numa reunião. Como que a gente faz para ter boas reuniões via processo comercial, né? Então, vou pegar esse cara e vou marcar uma reunião com o meu closer. Digamos que eu seja um SDR. Primeiro, eu preciso definir qual que é o meu SLA, ou seja, qual metodologia de qualificação eu vou ter. Aqui eu posso usar um Bunch, por exemplo. Bunch nada mais é do que alguns pontos que você vai validar com o teu lead para ver se ele pode seguir no processo comercial junto com o closer. Bunch é budget, autoridade, necessidade e timing. Então, se ele tiver essas características, a gente pode marcar uma reunião para o closer. Pode ser um GPCT da vida também. O GPCT nada mais é do que você trabalhar o objetivo, o problema, o desafio e o timing, e aí a partir disso você marca a reunião ou não. E se o lead preencher essas características, ele tiver todas elas, você pode marcar a reunião. Por quê? Porque ele tem um grande potencial de seguir a negociação. Por que é importante você ter esse SLA definido? Porque daí você não desperdiça o tempo do closer, você só marca a reunião quando ela fizer sentido. E aqui é muito comum que o SDR ele tenha esse receio de fazer perguntas mais difíceis porque ele sabe que vai perder uma reunião. Mas para o processo é muito melhor que a gente faça as perguntas que tem que ser feitas e só passam as reuniões que precisam passar, e aí a gente não perde tempo depois, porque o tempo do closer normalmente é mais escasso, tá, do que o do próprio SDR. Então você precisa ter mais objetividade ali. Então o objetivo do SDR é excluir o joio. Então você tem que conseguir fazer as perguntas difíceis e ter certeza se aquele lead tem as características para que ele vire uma reunião de fato qualificada. Uma vez que a gente tem o critério de SLA definido, pode ser que a gente tenha que escolher entre quando que a gente vai insistir mais no lead, quando que a gente vai recuar, quando que a gente vai aumentar o volume. E basicamente é o seguinte, você vai ter um fluxo de cadência definido pelo teu processo comercial. O ideal é que você tenha contato com o lead pelo menos de 7 a 10 vezes antes de descartar ele. E aí, uma vez que você tem esses touches, né, esses pontos de contato, tem duas possibilidades. Ou esse cara vai abrir mão do teu processo comercial, né, então ele vai dizer que não é o momento agora, ou ele vai acabar a tua cadência. Acabar a cadência pode ser quando você agenda a reunião ou quando você acaba ela e não teve sucesso. Se por acaso esse cara pediu para não marcar a reunião naquele momento, beleza, o que você vai fazer é dar o perdido nele, ele vai voltar para o fluxo de nutrição de e-mail, continuar lá até que ele possa levantar a mão porque ele vai ter o time. Se por acaso a gente acabou a cadência e a gente não conseguiu contato com ele, aí o que a gente pode fazer é adicionar ele numa outra cadência, numa cadência de reaquecimento, onde a gente vai trazer uma abordagem diferente. Ou a gente pode dar um perdido para ele voltar para o fluxo de marketing também. Se você perdeu ele em algum outro momento, por exemplo, a gente agendou a reunião, mas a reunião não aconteceu, aí eu posso ter um fluxo só de reagendamento. O que precisa ficar de resumo aqui? Você só desiste de um lead a hora que ele levanta a mão e fala, ó, não faz sentido para mim nesse momento, ou você não consegue retorno nenhum. Aí ele volta para o processo de marketing, você não vai abandonar ele, não vai tirar ele da tua base. O que você vai fazer é esquentar esse cara. Lembra comigo, se ele tem um perfil, se ele é qualificado, ele não precisa estar quente agora, mas a tua base de e-mail, o teu marketing, ele tem que conseguir esquentar esses leads de forma autônoma para que em algum momento ele levante a mão e você consiga seguir o processo comercial. Uma vez que você tem esses critérios estabelecidos, né? Então você sabe o que é um MQL, você sabe o que é um SQL, quais são os seus critérios para marcar uma reunião. Tudo que você precisa fazer é definir as taxas de conversão em cada etapa do teu funil e a partir daí você vai
entender onde temos um gargalo. Estou gerando pouco SQL a partir dos meus MQLs. Beleza, o que a gente pode fazer então? Normalmente melhorar o fluxo de cadência ou velocidade de primeiro contato. Mas o fluxo de métricas é o que vai definir que você tenha uma visão quantitativa para aprofundar qualitativamente. Uma vez que você faz isso, você só precisa seguir essa otimização ao longo do tempo. Para cada gargalo que você resolve, vai aparecer um próximo, mas o ideal é que ele esteja sempre depois. Quando você sabe isso, você sabe, tem as suas taxas de conversão calculadas, você vai saber exatamente de quantos visitantes você precisa para gerar quantos leads, para gerar quantos MQLs, para gerar quantos SQLs e quantas vendas. E aí você vai ter previsibilidade na tua operação. Se você ficou com alguma dúvida sobre todo esse processo, que eu sei que ficou bastante longo, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer trocar uma ideia. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar nas suas estratégias de marketing e vendas para que no fim das contas você tenha mais leads e mais vendas. Abraço e até o próximo vídeo.